permite avaliar a contaminação do solo e da água subterrânea, visando o estudo de sua influência no comportamento das fundações. Muito bom. Apresentamos aqui uma parte da norma de fundações e aqui eu quero fazer algumas avaliações sobre esses ensaios. Primeiro, a importância deles, né? Os ensaios de caracterização, eles dão ideia, indicam o comportamento do solo, indica o quanto há da fração argila, quanto há de fração arenosa, as areias, tamanho dos grãos de areia, silt, quanto tem de silt, e juntamente com o ensaio de limite de liquidez e limite de plasticidade, dão ideia do comportamento do solo. Também podemos colocar, não está citado aí ensaios para caracterização, os ensaios miniaturas, o mini CBR e a compactação, que indicam então se o solo é laterítico ou saprolítico, e isso é importante para a gente ter ideia de comportamento dos solos, quer seja na condição natural ou compactada. A partir desses ensaios de caracterização, que auxiliam também na definição do comportamento das camadas, né, e devem ser feitos nas amostras tiradas que representam cada camada, cada região, eu tenho os ensaios, então, de cisalhamento direto, aquele que impõe o plano de ruptura para medir coesão e ângulo de atrito do solo. Os ensaios triaxiais, que eu reputo, são muito melhores, tá? E simulam as diferentes profundidades das amostras representativas. Eu obtenho coesão de atrito sob diversas formas de carregamento, carregamento rápido, carregamento lento, e também considero o estado de adensamento do solo, né? E defino a curva tensão-deformação do solo, o que julgo ser muito importante para conhecer o solo em questão em termos de resistência e deformabilidade. Eu também posso, nesses equipamentos, quer seja no edômetro, que mede então a deformabilidade do solo e também serve para verificar se o solo é colapsivo ou expansivo, os solos argilosos saturados, eu tenho a teoria de adensamento e vou fazer um ensaio chamado de adensamento. Mas quando eu quero medir para solos não saturados, a variação da umidade, o que acontece com a deformabilidade, isso é nos ensaios de colapso e expansão, né? Eu posso simular esses corpos de prova colocando água, aumentando o teor de umidade e vendo se ele colapsa ou expande, né? E com esse parâmetro eu posso então ter uma estimativa de recalques, né? Então esses dois ensaios, triaxial ou edométrico ou adensamento, quer seja para você usar para solos moles, solos saturados, no caso o edômetro, ou não saturados para ver colapso e expansão, eles dão a ideia das propriedades de engenharia daquele solo que está sendo analisado. E isso então é uma forma de representar, depois da sondagem, definição das camadas, ou dos horizontes, ou também chamada das regiões representativas, então eu vou atribuir a essas regiões uma certa resistência de compressibilidade, uma certa compressibilidade, eu vou conhecer o comportamento de tensão-deformação, eu posso saber a permeabilidade daquele solo, né? Enfim, toda essa gama de informações vai me dar uma ideia de comportamento. E esses comportamentos vão afetar os meus cálculos de tensão admissível ou capacidade de carga das fundações, ou seja, sapatas, tubulões ou as estacas. E também eles vão indicar, como indica um comportamento, eles vão me dar a ideia do comportamento quando eu colocar ou definir a cota de assentamento de uma sapata ou no tubulão, ou o processo construtivo de todos eles, inclusive dos tipos de estaca, né? Se é uma estaca com lama, se é uma estaca escavada,
Stack Strauss, cada uma delas tem um método executivo e elas foram desenvolvidas e são boas, se comportam bem, são bem utilizáveis, dão bons resultados em determinado tipo de solos, em outros não. Umas são muito perigosas em certos solos. E quando a gente fala de solos, então que eu preciso saber resistência, deformabilidade, permeabilidade, que são as propriedades de engenharia. Então, quando eu falo de solos, eu tenho que lembrar que são materiais de construção, que em conjunto com as peças que são enterradas, né, sapata, tubulão, estaca, e da superestrutura, uma coisa ligada na outra através dos blocos, né, no caso de tubulões e estacas, já a sapata, o pilar sai direto da sapata. Enfim, essa toda a estrutura que não é só o que o homem vê, mas que o homem tem a partir do nível do terreno para baixo, tudo isso passa a ser a nossa obra de engenharia, né? Então os solos, eles também fazem parte como materiais de construção, porque são eles que dão a sustentação dessas edificações. Então é importante a gente ter essa visão holística da estrutura, né? Entendendo que aqueles solos, uma bem definidas camadas e as suas propriedades de engenharia, então um conjunto, né, através de métodos de cálculo, que eu vou poder fazer o projeto da fundação e poder então utilizar um outro método executivo que mais se adequa àqueles tipos de solo e depois conferir se o comportamento, se o desempenho daquela obra está sendo feito ou ocorrendo adequadamente como as premissas de projeto. Vamos falar um pouquinho de topografia. A topografia, o nome topografia, a gente acha muito vulgar, né? É uma palavra que não diz muito. Então é melhor a gente falar que topografia, na verdade, é um levantamento planialtimétrico cadastral. E por que é importante isso? Porque para efeito de fundação e de obras, de uma forma geral, geotecnia, é importante cadastrar os elementos que estão enterrados. E às vezes eu não consigo, né, observar isso. Eu devia até acoplar um levantamento geofísico de tal forma a ter interferências. A topografia, em princípio, é só a superfície do terreno, mas eu quero destacar aqui a importância do levantamento cadastral de rede, de postes,